Então, bom dia a todos. Rogamos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, que possa derramar suas bênçãos sobre todos nós, nesta manhã tão especial, como também em todos os dias da nossa vida. Queria também aqui deixar o agradecimento pelo convite e saber que sempre é uma honra estarmos aqui nessa casa tão conceituada, com irmãos tão gratos ao nosso coração, e agradecer do fundo do coração o convite, pois que para nós é uma honra estarmos aqui refletindo um pouquinho, pois que não será uma palestra, mas sim algumas reflexões que iremos compartilhar com os senhores. Então, muito obrigado a todos. Esta manhã, nós trouxemos um tema que estamos trabalhando nesta semana, que diz respeito justamente à valorização do tempo, já que estamos iniciando um novo ciclo, um novo ano, e cabe-nos sempre, como fazemos ao final de cada ano, após as comemorações, após os momentos de descanso merecido que todos nós temos o direito, cabe-nos sempre a todos nós uma reflexão em torno do ano que passou, do ano que se findou, sobre o que fizemos, sobre o que realizamos, os nossos projetos, mas perguntamos o que passou. E logicamente responderemos que foram os inúmeros acontecimentos e fatos, metas. E podemos também perguntar onde passaram ou onde passou esses fatos, esses acontecimentos, essas metas, esses nossos projetos. Então nós vemos que com um pouquinho de esforço mental, filosoficamente e racionalmente falando, nós vamos perceber e afirmar, sem muito esforço, que esses acontecimentos se desenrolaram na esteira do tempo. A esteira do tempo. O tempo é o que nos dá a noção de período, passagem e mesmo da realidade do tempo presente. Tempo, patrimônio comum de todos nós e denominador comum de renovação de tudo. Quando planejamos algo, estipulamos metas para o nosso futuro, traçamos objetivos, nós temos, talvez, queridos irmãos, sem perceber, a ideia de que o tempo é uma das maiores e mais exuberantes bênçãos que Deus, nosso Pai, o Criador, nos felicita na nossa experiência planetária. Entretanto, queridos irmãos, a maioria de nós ainda não percebemos os valores do tempo. Ao fim de cada ano, ouvimos ou ouve-se expressão a respeito do passar do tempo, do ano que se finda de modo rápido, sem que percebêssemos quase sempre a sua passagem, pois que os problemas, o trabalho, os dias vão se sucedendo uns aos outros. E isso, queridos irmãos, é natural, pois nós percebemos que no mundo moderno, na sociedade atual, nós vemos que o tempo é um artigo de luxo. E são constantes as reclamações a respeito da sua falta. Muitos de nós nos dizemos atarefados em excesso. Incontáveis, como já falamos, afirmam que o tempo parece passar cada vez mais rápido. Envoltos que todos nós estamos em inúmeros, talvez infindáveis, afazeres, nós muitas vezes nos sentimos
autênticos reféns da vida. Essa dificuldade humana, natural de todos nós, para bem administrarmos o tempo, ela não constitui algo novo. O Espírito Emmanuel, conhecido de todos nós, pois que foi o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, já tratou dela certa feita, quando ele afirmou, como colocamos na lâmina, uma frase curta, sintética, mas que nos remete a uma reflexão muito importante. Ele vai nos colocar que o tempo não passa pelo homem, mas que o homem sim passa pelo tempo. A diferença, ela pode parecer sutil nesta frase, mas é muito importante para todos nós. Por exemplo, quando nós estamos parados e algo passa, surge uma certa sensação de lerdeza em todos nós, como por exemplo, se estamos parados num posto de ônibus esperando a condução, ou estamos parados à rua e passa um carro rapidamente, nós nos sentimos um tanto quanto lerdos, pois que não conseguimos acompanhar o veículo, acompanhar que seja a pessoa que está passando por nós. O fenômeno apresenta-se diferente quando somos nós que passamos e seguimos em frente. Somos nós que estamos no coletivo e passamos por alguém que está no ponto, ou somos nós que estamos no carro e passamos por alguém que está parado. Então o fenômeno se coloca de maneira diferenciada. Segundo o dizer de Emmanuel, é justamente isso que ocorre em relação ao tempo. É o homem, ou seja, somos nós, olhem que interessante, que direcionamos o nosso viver ao longo do tempo que lhe é dado ou ao longo do tempo que nos é dado para que possamos viver. Sendo assim, essa figura muito particular e importante, essa frase espetacular de Emmanuel, nos mostra que somos nós ou é o homem que dita o ritmo da sua vida ao longo do tempo que nos é dado. Essa imagem feliz procura desvincular o ser humano, ou nos desvincular, de um sentir deletério em relação ao fenômeno temporal. Ela busca capacitar-nos para que possamos viver em plenitude o momento presente, o aqui e o agora. Pois que, ao falarmos sobre tempo, é um tanto quanto complexo, porque ao deixarmos de falar, por exemplo, esta frase, ela já se encontra no passado. Já fugiu. Então, esta noção que Emmanuel nos dá faz com que nós possamos valorizar o momento presente. E isso é muito importante para todos nós. Sem remorsos pelo que já foi, pois que já foi. Se erros foram cometidos no passado, logicamente é necessário que possamos corrigi-los. Mas, queridos irmãos, de nada adianta escravizar-nos ao passado, pois que, como o nome já diz, é passado. Também evita a ansiedade muito presente em todos nós na atual sociedade, que é pelo o que ainda será, o que virá, o futuro. Então, o importante é fazermos sempre o melhor dentro das nossas possibilidades, no tempo presente, que possamos desfrutá-lo em suas inúmeras possibilidades que ele nos traz. E ter ciência, e isso tem que ficar bem claro em nossos corações, que cabe a cada um de nós particularmente, não às pessoas, nossos irmãos, mas a cada um de nós, disciplinarmos
o nosso viver. Somos nós que somos responsáveis em aproveitarmos o espaço de tempo, por exemplo, este período que está se abrindo agora, este ano de 2018. Somos nós que devemos aproveitar este período. É claro, queridos irmãos, que a mídia, a sociedade em que vivemos, ela trabalha contra isso. Passa a impressão para todos nós que o importante e o relevante é comprar muitas coisas, frequentar certos locais ditos na moda, distrair-se até a exaustão. Habitualmente fala-se que o tempo é de ouro, ou que o tempo é dinheiro. Logicamente, dependendo das assertivas ou do enfoque, essa questão, lógico, é verdadeira. É preciso que nós demos ou conseguimos dar uma destinação útil ao nosso próprio tempo. Lógico, pois que é um talento divino. Mas deve ser de forma equilibrada, sem nos convertermos em escravos de atividades que, se não tomarmos o cuidado, elas se multiplicam ao excesso. E quando nós nos tomarmos o nosso tempo, nós vemos que estamos escravos daqueles afazeres, daqueles compromissos. Então, é nossa escolha. Devemos também olhar o que está acontecendo em nossa vida, sem nos permitirmos torturar, como já falamos, pelo que já foi ou pelo que virá, aproveitando o momento e o tempo que nos é dado. Então, queridos irmãos, é necessário uma pergunta bem particular de cada um de nós. O que fazemos acerca do nosso tempo? O que estamos fazendo com o tempo que nos é dado? Quantos de nós, muitas vezes, o aniquilamos de qualquer forma, como a sabedoria popular já afirma, matar o tempo? Matamos o tempo. Muitas vezes, em futilidades, e pior ainda, semeando infelicidade nas vidas alheias e em nossas próprias vidas, semeando muitas vezes calúnias, fofocas e maledicências. Outras vezes, priorizando em demasia os bens materiais, afervorando-nos a ideia, como falamos há pouco, de que o tempo é dinheiro. De outras, desprezamos o tempo em conversas que não edificam, programas que nada acrescentam ao intelecto ou ao sentimento. Vemos, queridos irmãos, que em quase todos os setores da evolução terrestre, nós vemos o abuso das oportunidades, dos segundos, complicando quase sempre os nossos caminhos. A lei divina estabelece em sua sabedoria que todo excesso merece escassez e todo abuso exigirá também restrições. Porque em questão de tempo, cada um de nós também recebemos exatamente o que nós semeamos de acordo com as leis divinas. Este é o motivo porque alguns de nós que aprendemos o valor do tempo
e desejamos muitas vezes realizar muitas coisas na atualidade, percebemos que não dispomos de todo o tempo que desejaríamos. Para tal, esforçando-nos para aproveitar a chance dourada dos minutos que passam céleres em nossas vidas. Então, queridos irmãos, um dia de doação ao outro, empenho no bem, também cultivo da harmonia e iluminação para todos nós, é muito importante para nós na sagrada evolução das leis divinas. Vemos, queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, em sua epístola aos Romanos, assinalou a importância do tempo ao afirmar nessa epístola: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Então, o grande apóstolo Paulo, ele já reconhecia a importância do tempo, colocando o tempo como um talento que o Pai nos concede, e como qualquer talento que o Pai nos concede, não merece ser enterrado, mas utilizado com sabedoria, para que as suas bênçãos possam ser multiplicadas para nós e, logicamente, para os nossos irmãos que nos acompanham em nossa jornada terrestre. Raul Teixeira, médium, orador espírita, conhecido todos nós em vários momentos, que já esteve aqui em nossas cidades várias vezes. Ele fez durante alguns tempos um programa em nossa federativa, Federação Espírita do Paraná, chamado Programa Vida e Valores. E nesse programa, certa feita, tratando sobre esta temática, ele faz uma comparação muito bela em relação ao tempo que merece a nossa reflexão. Merece a nossa reflexão em relação à valorização do tempo, o qual ele divide em horas, dias e segundos. Afirma Raul, nesse programa, que Deus, na sua infinita sublimidade, oferece-nos a todos nós inúmeras oportunidades, fala ele, e que dentre essas oportunidades que Deus nos concede, existe a oportunidade de viver pouco a pouco, um ano inteiro, dia a dia, hora por hora. E que vale a pena seria que nós aprendêssemos a valorizar o tempo, começando a valorização por cada um dos nossos dias particularmente, e mesmo a valorização das nossas horas. E ele compara cada dia nosso como uma conta de rosário, ou como uma pérola de um colar que nós vamos juntando dia a dia. Então fala ele que há dias que são pérolas maiores, outros dias que são pérolas menores, pérolas negras, as mais valiosas. Há dias que são pérolas mal feitas, mal estruturadas, e que não deixam de ter seu valor, mas que são pérolas também. É dessa maneira, como afirma o querido Raul Teixeira, que ao fazermos a nossa oração ao final do dia, devemos agradecer pelo dia que tivemos, por tudo que transcorreu, pelo nosso sorriso, pela nossa alegria, pelas nossas perdas, pelas necessidades, enfim, por tudo. Por tudo.
orando a Deus e agradecendo-lhe por isso, nós estaremos demonstrando, segundo Raul, esse espírito de fidelidade e, acima de tudo, o espírito de gratidão pela vida e pela oportunidade que Ele nos deu. Também estaremos tendo esta ligação com Deus para que possamos ter este sentimento de gratidão, porque muitas vezes nós nos esquecemos das santas e benditas oportunidades que a divindade nos dá. E como filhos ingratos, nós esquecemos de estarmos agradecendo a Deus. E assim, diz Raul, gradativamente nós vamos aprendendo a valorizar o nosso dia, pois que tudo, queridos irmãos, é treinamento, é aprendizado. E também em relação às virtudes e à nossa conscientização, também nós devemos treinar, começar a olhar de forma diferente os fatos que nos acontecem, começar a parar um pouco, começar a refletir. Então, continua Raul, ele nos diz que nessas 24 horas cheias de sentidos para nós, trazer no seu seio essas bênçãos, essa necessidade ou essas maravilhas de sabermos lidar com as pessoas, de saber lidar com a família, mas primordialmente de sabermos lidar conosco mesmos. E é dessa maneira que nós iremos aos poucos vivendo cada dia como se fosse essa pérola, essa pedra preciosa no grande colar da vida. Umas maiores, outras menores, umas com mais brilhos, outras com menos brilho, mas, segundo Raul, todas elas muito importantes, porque todas essas pérolas, esses dias, são importantes, são pérolas que Deus nos deu aos nossos cuidados e que nós devemos valorizar. Essa figura é importante para todos nós. E nós vemos, queridos irmãos, que a doutrina espírita, a nossa veneranda doutrina espírita, que nos traz Jesus novamente entre nós, nos traz o Cristo descrucificado, representa para todos nós o Consolador que Jesus nos prometeu, abrindo-nos novos horizontes em nossas vidas, em nossas consciências, nos trazendo responsabilidade pelos nossos atos, pois nos mostra, dentre outras coisas mais que ela nos traz, muito importante, quem nós somos. Que somos todos nós seres eternos, espíritos imortais, filhos de Deus. E como espíritos imortais, nós estamos fora do tempo. Poderemos envelhecer em relação ao nosso aspecto físico, corporal, pois é o nosso corpo que vai sofrer a ação do tempo passando. Mas nós, como os filhos de Deus, como a doutrina espírita nos ensina, como seres imortais, somos atemporais. Utilizamos o tempo como forma de experiência e de aprendizado. Aliás, queridos irmãos, em matéria de tempo, como nos coloca a doutrina espírita, especificamente no livro A Gênese, ela é um tanto quanto complicada de entendermos, pois que nós temos o tempo como o talento que Deus nos deu aqui no nosso planeta. Mas este tempo, ele se conta desde que a Terra se formou, em anos, em século, no movimento de translação e rotação da Terra. O que era o tempo nosso antes da formação da Terra? O que vai ser o tempo nosso depois que o nosso planeta, para o futuro, voltar
ao seio da divindade e voltar à poeira cósmica. Nos dizem os Espíritos que em relação à eternidade, em relação ao nosso envelhecimento, não se terá passado essa soma de séculos que a Terra terá, mais velha ou menos velha, um segundo, se é que assim possamos contar, em relação à eternidade. Estaremos mais sábios, mas não mais velhos, não mais novos. Então, esta é uma provocação para que possamos valorizar o tempo, mas não precisamos ficar também escravizados pelo tempo, porque isso tem que ficar bem claro em nossos corações, como o nosso Mestre Jesus já havia falado há mais de 2000 anos. Vós sois deuses, talvez particularmente deuses de barro ainda, mas que somos filhos de Deus, nós somos imortais. Porém, esta imagem consoladora, que nos ajuda também a desvincular dessa sofreguidão de que ter que aproveitar o tempo e que tem que fazer isso e que tem que fazer aquilo, e muitas vezes esquecemos do que realmente vale. Esquecemos de acrisolar em nossos corações aqueles tesouros, como o Mestre já falou, que a ferrugem não corrói, as traças não roem, as virtudes. Então nos ajuda a tomarmos uma posição e a valorizarmos o tempo e a direcionarmos os nossos afazeres. Logicamente, é necessário que tenhamos os nossos trabalhos, vinculamos aos nossos problemas particulares e profissionais, mas temos que ter o tempo, como os senhores estão tendo agora neste momento, para refletirmos sobre o verdadeiro tesouro. Esse tesouro que Jesus já nos havia dito, a aquisição de virtudes e a reflexão intrínseca em todos nós da nossa realidade, de quem somos. Porque só assim muitos pensam em modificar o mundo, em modificar a comunidade, em melhorar o país, em melhorar que seja todo mundo. E é muito louvável este sentimento. Mas nos esquecemos, como nos ensina a doutrina espírita, que a modificação começa em nosso coração. Se nós não nos melhorarmos, não nos conscientizarmos da nossa realidade espiritual, como que nós vamos melhorar o mundo se nós não nos conhecemos ainda? Se nós não sabemos o porquê de que estamos aqui, quem nós somos e se nós não conseguimos olhar para o nosso irmão, além do vaso físico, da aparência física, enxergarmos nosso irmão, irmãos, seres imortais, filhos de Deus, nossos iguais, independentemente do nível econômico, social e intelectual, porque isso se adquire, nós não vamos conseguir mudar a sociedade. Porque enquanto nós não nos demos conta de que nós somos, vai campear na sociedade o egoísmo, a corrupção, as maldades, simplesmente porque o homem tem necessidade de conhecer Jesus, de conhecer de modo científico que seja, como a doutrina espírita nos traz, a nossa realidade de ser imortal, que sobrevivemos ao decesso tumular. Se fosse assim, nós não iríamos cometer crimes que achávamos que morreu, acabou. Se todos nós soubéssemos da nossa realidade, iríamos aproveitar. E com certeza, já teríamos implantado na Terra o reino de Deus que Jesus prometeu, mas que vamos conseguir implantar com a conscientização de todos nós. Então, queridos irmãos, a doutrina espírita é este consolador que Jesus nos traz. E ela nos diz que somos atemporais e que o que não conseguimos realizar nessa existência, realizaremos em outras vidas através de uma das mais belas leis divinas, a lei da reencarnação. Que as oportunidades, o nosso trabalho, o estudo, a disposição em estarmos indo em direção ao bem, ela não para. Encerra-se com o nosso corpo físico essa etapa, mas que para a frente iremos poder conseguir continuar através da lei bendita da reencarnação.
Porém, queridos irmãos, cada dia que passa para nós é uma oportunidade que não volta. Sabemos que teremos outras oportunidades, mas talvez não nas mesmas possibilidades e talvez não com as mesmas facilidades. Então, temos que valorizar o tempo presente. Uma oportunidade, um momento é um momento que não voltará jamais como ele está posto agora. Como nós vemos o nosso querido Rio Iguaçu, que as águas passam e sempre passam. Mas as águas que passaram, já passaram. O rio está sempre correndo. Então, cada dia é um dia que não voltará jamais, que não retorna. Por isso, queridos irmãos, é importante imprescindível que possamos aproveitar as oportunidades que a divindade nos oferece. Porque talvez não tenhamos as mesmas condições que temos agora. Por isso é preciso aproveitarmos o tempo. Diferentemente das outras religiões ou filosofias reencarnacionistas que falam que há uma postura que muitos espíritos também, muitos de nós usamos, uma postura talvez um tanto negligente, de nos acomodarmos, porque já sabemos que há a reencarnação, teremos outras oportunidades, então pensamos da seguinte forma: o que eu não fizer agora, farei depois. E o que eu não conseguir realizar agora, então irei curtir a vida agora, porque sei que sou imortal, vou fazer depois. Esse é um erro grasso em que algumas religiões ou filosofias reencarnacionistas caem. Somos imortais, mas talvez, se não soubermos valorizar, talvez não, se não valorizarmos a oportunidade, para frente talvez venhamos a reencarnar, por exemplo, em um local, em um país, em que não tenhamos o contato com o Consolador. Talvez não tenhamos condições no próprio organismo físico de nos locomovermos, de estarmos num lugar que nós podemos estar refletindo e realizando aquilo que agora nós temos chance através da saúde. Talvez nós não viéssemos a reencarnar no sul do Brasil, que é o celeiro do Brasil, e um dos locais mais privilegiados do mundo, mas talvez nós viemos a reencarnar em um país em que nós não tenhamos essa oportunidade. Então nós temos que valorizar. Lei de ação e reação. Conta-se que um certo jovem, em uma aldeia no interior da China, ele também não dava nenhuma importância ao tempo, e ele sempre deixava tudo para depois, pois que ele sempre se julgava novo demais para fazer qualquer coisa naquele momento. Ele sempre alegava que o que mais tinha era tempo, e exatamente por isso, por ser jovem e ter muito tempo, ele não valorizava. Certo dia, esse jovem encontrou um velho sábio, que dizia ser uma pessoa feliz, pois que soube valorizar muito bem o tempo. E mesmo ao final de sua vida, o que mais ele fazia é valorizar o pouco tempo que ainda ele tinha naquela existência. Curioso com tamanho disparate, o jovem então perguntou ao Senhor: Senhor, por que o Senhor valoriza tanto tempo? Poderia me dizer qual o real valor do tempo? E o sábio, então, percebendo o interesse do jovem, respondeu: para você, meu caro jovem, entender o real valor do tempo, vamos transformá-lo em dinheiro. Imagine você que você tem uma conta corrente e a cada manhã você acorda com um saldo de 86.400 moedas. Só que este saldo não é permitido transferir para o dia seguinte. O que você faria? Ora, respondeu o jovem, eu gastaria cada centavo. É claro que gastaria tudo que tivesse em minha conta, respondeu o jovem convicto. Sim, respondeu o ancião. Gastaríamos cada centavo. Pois bem,
Nós somos clientes deste banco que se chama tempo. Todas as manhãs são creditados para cada um de nós, dizia o ancião, 86.400 segundos. E todas as noites esse débito é acreditado como perda. E não é permitido acumular este saldo para o dia seguinte. Todas as manhãs, meu querido jovem, esta conta ela é reiniciada. E todas as noites as sobras se evaporam, não há volta. Então você precisa saber gastar no presente o seu depósito diário. Invista então, meu querido jovem, no que for melhor. Invista na saúde, invista na felicidade, invista no sucesso. O relógio está correndo. Faça o melhor no seu dia a dia. Para você perceber, diz o ancião, o valor de um ano, pergunte a um estudante que repetiu de ano. Para você dar o valor a um mês, pergunte a uma mãe que teve o seu bebê de forma prematura. Para você perceber o valor de uma semana, pergunte ao editor de um jornal semanal. Para você perceber o valor de uma hora, pergunte aos namorados que estão esperando para se encontrar. Para você perceber o valor ainda de um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu uma condução, perdeu o trem. Para você encontrar, querido jovem, o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que conseguiu evitar um acidente. Valorize cada momento que você tem. E valorize porque você deve dividir com alguém especial o suficiente para gastar o seu tempo junto com você. E lembre-se que o tempo não espera por ninguém. E continua o ancião falando. O ontem é história, o amanhã é um mistério, o hoje é uma dádiva. E por isso, sendo uma dádiva, chama-se presente. O presente. O jovem ficou pensativo e ali mesmo ele decidiu dar valor intensamente ao tempo, viver cada segundo como se fosse o último da sua existência. Desta forma, queridos irmãos, já nos dirigindo para o final da nossa conversa, este conto nos ajuda a fixar o valor do tempo que temos à disposição e a aplicar este tempo na melhora de nós mesmos. Nesse sentido, o espírito Marco Prisco, no livro Legado Kardeciano, ele nos orienta o nosso procedimento para ações que podemos ter com um pouco de esforço, realizando a partir de agora, a partir de hoje. E ele nos fala assim, ou nos afirma. Aplique-se a campanha do otimismo no país convulsionado da sua alma. Esqueça o pesadelo da noite anterior e alegre-se com o dia que surge. Conserve nos lábios o sorriso que traduz confiança e estabilidade interior. Desfaça as algemas fortes do desencanto que o limitam na movimentação. Modifique a rotina dos seus dias com a introdução de trabalhos renovadores. Acaricie a esperança a todas as horas. Faça exercícios mentais de saúde repetindo: Jesus é vida abundante. Afaste do caminho os fantasmas do receio com as armas da resolução confiante. Liberte-se das recordações deprimentes, passando adiante os objetos que as evoquem. Aproveite este dia para reconciliar-se com alguém que não tem coragem de achegar-se a você. Escute com bondade um pedinte das ruas
e dê-lhe um toque de fraternal amizade. Programe para seu dia pequenos trabalhos que o melhorem intimamente. E também nos diz o benfeitor, a luz que brilha em tudo, fala da vitória do dia otimista sobre a noite escura. Brilhe a sua luz, disse o Senhor, acenda a luz da sua alegria e avance. Então, queridos irmãos, é uma indicação do nosso querido benfeitor espiritual Marco Prisco. Então, para finalizarmos, nós queremos deixar aqui o nosso feliz Ano Novo a todos. E muitos dos nossos irmãos e nós mesmos afirmamos, ao iniciarmos um novo ciclo, desejando que este ano seja feito de felicidade, que este ano seja melhor e seja de harmonia, que este ano seja de bênçãos, que este ano tenha mais felicidade e mais fraternidade. Porém, com o Consolador de Jesus e a doutrina espírita, nós sabemos que não será o ano. O ano, o tempo, ele está aí para que nós possamos aproveitar. Mas o que deve mudar somos nós. É a nossa atitude neste próximo ciclo. Ao invés de dizermos que o ano seja mais fraterno, somos nós que devemos estar com uma atitude mais fraterna neste ano que está se iniciando. Somos nós que devemos brigar, lutar para sermos menos egoístas, menos orgulhosos, mais fraternos, mais irmãos, mais cheios de alegria, mais esperança. Não sabemos os que os 365 dias irão nos trazer, mas sabemos a nossa atitude que deveremos estar. Atitude de cristãos, espíritas cristãos, de otimismo, de alegria, confiando na divindade. Assim então, para encerrarmos a nossa conversa desta manhã, agradecendo pela paciência dos senhores, pelo convite desta casa, nós vamos trazer então aqui uma prece em forma de vídeo, pois que não sabemos decorar, para que possamos finalizar a nossa exposição desta tarde, desta manhã, desde já desejando um bom dia a todos e um bom ano a todos. Muita paz a todos. Então, a nossa oração. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a ajudar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem seja, a progredir sem perder a simplicidade. A semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar obstáculos. A ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, também a falar sem ferir. A dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. A compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, agora e sempre. Emmanuel.
Muita paz a todos.